Olá pessoal, estamos de volta aqui com o complemento da aula da parte de fundamentos de projetos, a parte 2, com as suas aplicações. Nós vamos falar então sobre as principais técnicas, as mais usuais pelo menos, que tratam do gerenciamento do escopo, que é o WBS, o prazo, que é o PERT-CPM, que complementa o cronograma, e a análise do valor agregado, que complementa a atividade estimativa e orçamentação do gerenciamento de custos de um projeto. Muito bem, eu estou usando um caso aplicado, vai ser o nosso caso-chave para poder explicar as aplicações. Ele conta a história de uma indústria chamada Indústria ABC, uma indústria automobilística, que está com uma nova planta para a criação de novos modelos de carros. São 6 marcos importantes, então são as atividades de A a F. E aí o diretor industrial, que é o sponsor, né, o patrocinador desse projeto, ele tem uma estimativa de realizar, né, esse projeto em 20 meses. E aí ele concebeu a equipe de projetos, e essa equipe de projeto vai estabelecer essas 3 técnicas básicas para ele poder ter noções e tomar decisão acerca do projeto. Então, para iniciar, a gente tem a definição das atividades com as suas precedências e com a sua duração, que vai ser em meses. Então, se vocês observarem aqui, vocês podem ter as 6 atividades. A atividade B, por exemplo, ela precisa que a atividade A se conclua, assim como a atividade C, e a atividade D, por exemplo, ela precisa que a atividade B e C se concluam. Isso tudo vai ser importante para a gente poder seguir com as técnicas. Então, a primeira delas é o que eu já apresentei conceitualmente, a nossa versão em português é a estrutura analítica de projeto, que nada mais é do que uma estrutura hierárquica, um gráfico hierárquico onde você monta o projeto com as suas entregas, ou chamado marcos, e nesses marcos nós temos os pacotes de trabalho. O WBS, né, ou a estrutura analítica de projetos, ela é muito simples, mas muito importante, porque ela te dá uma visão panorâmica de todas as atividades de um projeto. Outra técnica interessante é a técnica PERT-CPM, muito difundida na área de operações e em projetos. Ela é uma técnica já clássica, porque ela é da década de 50, principalmente o método do caminho crítico, né, o Critical Path Method, que foi desenvolvido pela DuPont e também pela Hamilton. Em 58 houve então a técnica de revisão de programas, que é a PERT, que foi concebida pela Booz Allen e pela Lockheed, que em 62 ela fez parte dessa integração, um método que combinou e foi muito útil na indústria militar norte-americana, que é um método de previsão e programação chamado de PERT-CPM. Eu vou apresentar para vocês essa técnica. Conceitos importantes, a gente precisa entender que para o PERT-CPM você tem a restrição de um tempo, que é aquele tempo, a previsão que o patrocinador, no caso nosso diretor industrial, deu de 20 meses para que a planta estivesse totalmente instalada e operacional. Temos o tempo total, que é a duração total que um projeto pode ter, e aí tem a ver com a estimativa, considerando essa rede de programação. Uma coisa é você ter a estimativa de tempo, a outra coisa é você ter o tempo total considerando a rede, quando ela está desenhada. A folga total, que é a margem de atraso que o projeto pode ter, né, sem que ele tenha atrasos como um todo, então é a margem, né, de atraso que o projeto pode ter. A folga livre é quanto tempo, né, pode se atrasar em uma atividade que ela não atrapalhe a outra atividade. E a folga total do projeto é quando você pega, então, a restrição do tempo, que é o tempo dado pelo sponsor do projeto, subtraindo do tempo total que esse projeto pode ter. E o caminho crítico são as atividades em que teremos para não ter folga, né, a folga vai ser 0, e ele é importante porque ele tem que ser muito bem executado. Quais são as principais diferenças da PERT e da CPM? A CPM ela estabelece um caminho que não pode ter erros. Já a PERT ela mostra para o decisor, para o gerente de projetos, quais são as atividades que têm folga, então elas podem começar um pouco mais atrasado, ou elas podem atrasar um pouco na sua entrega. O PERT ele pode ser tanto determinístico como probabilístico, ou seja, você pode usar estatísticas. No nosso caso aqui, a gente vai usar só o PERT determinístico, a gente não vai usar estatísticas, mas é importante que vocês saibam disso. E o CPM ele é totalmente determinístico porque ele é visual e ele é sim ou não, tem folga ou não tem folga.
Então tá aqui, eu vou fazer com a aplicação do caso, né? Aí tá as atividades da nova planta industrial da indústria ABC, com as suas precedências e sua duração em meses. Eu vou usar, como eu falei com vocês na aula conceitual, eu vou usar o diagrama de flechas com essa representação em nó circular. Então é importante vocês lembrarem que aqui é o primeiro de início, primeira data de início, e a primeira data de término. Está em azul porque a gente vai fazer o caminho do cálculo somando na ida. E o caminho da volta a gente tem a última data de término e a última data de início, que é a data subtraindo. Aqui a gente vai ter a notação da atividade, a duração em meses e aqui a folga também em meses. Então vamos começar. Eu tenho o início do projeto, com a atividade A, que tem duração de 5 meses, então está ali as notações. Então ela começa, sua primeira data de início é o 0, mês 0, e ela vai até sua data de término, que é 5 meses. Ela antecede a atividade B, que tem 6 meses, que vai começar no mês 5, somado 6, vai terminar no mês 11. Mas ela também antecede a atividade C, que tem 2 meses de execução. Então, vai começar no mês 5, somado 2 meses, vai ter 7 meses da sua data de término. Então, está somando. A atividade D, ela converge tanto, ela precisa tanto da atividade B quanto da atividade C. Então, qual que é a primeira data de início? A primeira data de início é a data mais demorada. Então, ela precisa, para ela precisa começar quando a atividade B termina, então com o mês 11. Somado 5, ela tem a primeira data de término no mês 16. Percebam que a atividade C ela não influenciou no início da atividade D, porque a atividade D precisava do término da atividade B também. Então, por isso que ela começou no período 11. Bom, a atividade E ela precisa da atividade D, então ela vai começar no 16º mês, com 2 meses de execução, vai terminar no 18º mês. E ela vai preceder a atividade F, que é a última atividade do projeto, que tem um mês de duração, vai começar no mês 18 e vai terminar no mês 19. Com isso, a gente já tem o tempo total do projeto. O tempo total do projeto não é em 20, como estimado pelo diretor, mas sim em 19. Então agora a gente vai fazer o caminho da volta, que vai estar em vermelho, e a gente vai fazendo o quê? As subtrações. Então, a última data de término do projeto é o mês 19. Se você subtrai a um mês de execução, então ele vai ter a sua última data de início, o mês 18. Se você fizer subtrações tanto da vertical, né, subtraindo a última data de término com a primeira data de término, ou com a última data de início com menos a primeira data de início, tanto uma como a outra, nesse caso, ela vai ter o quê? Essa subtração vertical vai te dar folga 0, então vai ter uma folga 0. Isso é importante para a gente ver o caminho crítico. Então vamos lá. Começando então, a última data de início é a data 18. Então por isso ela vai ser a última data de término da atividade E. Fazendo a subtração dos meses, 16, fazendo a subtração vertical, 18 menos 18, 0. 16 menos 16, 0 também. Então a folga dessa atividade é 0. Na sequência, a gente tem também, fazendo a sequência, a última data de término para a atividade D é 16. Subtraindo 5 da execução, temos 11 da sua última data de início. Fazendo a subtração vertical, também temos folga 0. Vamos para as atividades B e C. Começando com a B, ela vai ter a última data de término com 11. Nós teremos, então, a subtração pela execução, vai dar 5, fazendo a subtração vertical, 0 de folga. Vamos para C, e aí que está a grande diferença dessa rede. Ela tem a última data de término, o mês 11. Se subtraindo os meses de execução dessa atividade, ela tem então a última data de início, o mês 9. Se fizermos a subtração vertical, a gente vai ter tanto folga para a última data de término com a primeira data de término de 4, e tanto quanto a última data de início, menos a primeira data de início também de 4. Então ela tem folga 4. Na sequência, o que nós temos então? A última data de término é a atividade 5, subtraindo a duração da atividade A, vai dar 0, folga 0.
Se nós marcarmos todas as atividades, todos os círculos que tem folga zero, nós encontramos o caminho crítico. Então a atividade vai ser a F, a E, a D, a B e a A. Em síntese, os principais indicadores da PERT CPM para esse projeto são, com o caminho crítico, né, estabelecido. Fazendo os cálculos, é exatamente o que eu fiz aqui, a gente pode complementar essa tabela, nós temos esses indicadores. A previsão do tempo do patrocinador era 20. O tempo total do projeto era 19. Então nós temos o quê? Folga total. Folga total é a total de folgas da rede, que é 4. Que nesse caso é a mesma folga livre, que é a folga que a atividade C pode atrapalhar a atividade E de execução. Então é 4. Se temos a folga total do projeto, que é o quê? Subtrair a previsão do tempo menos o tempo total, nós temos a folga de um mês. Com isso, determinamos toda a programação do projeto. Esse é um exemplo de execução do PERT do CPM. A outra técnica que nós vamos conhecer é a análise do valor agregado. Eu já apresentei rapidamente para vocês na aula conceitual, também conhecida como gerenciamento do valor agregado, e você pode usar a terminologia que você achar mais interessante. A que é mais usada é a análise do valor agregado, ou pela sigla em inglês EVA. É uma metodologia que integra escopo, cronograma e recursos para medir de forma objetiva o desempenho de um projeto. É muito importante a gente conhecer essa técnica porque ela combina tanto o acúmulo dos custos como o acúmulo do tempo, porque ela compartilha dentro de um gráfico a evolução do custo e a evolução do tempo de um projeto. Então, ela é muito importante por isso. Só para vocês entenderem, um projeto, se ele não tiver o seu tempo e os seus valores acumulados, ele geralmente tem esse comportamento, que é a fase do ciclo de vida de projeto. Ele começa, tem a sua execução, tem o seu controle e depois tem o seu término. Se nós acumularmos tanto os custos quanto o seu tempo, a curva ela tem um comportamento de uma curva S. Por isso que a curva S ela é usada na análise do valor agregado. Então aqui está aquele exemplo que eu já apresentei para vocês, vou definir os principais termos. Então o que está em azul é o valor planejado, é todo o valor orçado e estabelecido em termos de prazo e custo. O que está em vermelho é o custo real, são as informações coletadas e precisas no apontamento em cada tempo do projeto. Então o projeto ele precisa ser monitorado constantemente e só assim a gente consegue fazer a análise do valor agregado. E o que está em verde é o valor agregado, é o custo planejado, é o que você planejava ter, mas em um determinado momento da sua medição, esse custo pode estar acima da linha vermelha ou abaixo da linha vermelha. Nesse caso ele está abaixo, então mostra que ele está aquém. Então, se ele estivesse acima da linha vermelha, mostra que ele está com custo menor, porque ele está sendo mais econômico, né? Então a gente vai estar vendo como é que se realiza essa análise usando as técnicas de análise do valor agregado. Então, informações importantes também para o EVA, você ter o orçamento no término, ou seja, o custo total do projeto tem que ser estimado, o tempo planejado, ou seja, o tempo que você vai ter para executar o projeto como um todo, e o tempo atual, que é um tempo da medição, que é representado pela pergunta. Quanto tempo o projeto já aconteceu ou decorreu? Quanto foi orçado desse momento até o projeto total? Então, esses são as tabelas com as principais fórmulas. A gente vai usar principalmente essa daqui de cima, que é a variação do prazo, a variação do custo, a variação do término. Os mais importantes, que são esses dois que eu vou comentar com vocês, que é o índice do desempenho do projeto e o índice de desempenho no custo e o índice de desempenho no prazo. As fórmulas estão aqui e aqui são as interpretações. O mais importante são as duas últimas que eu vou comentar com vocês. As outras também são importantes, mas as mais importantes para o nosso caso aqui é o IDC e o IDP. Quanto maior do que 1, significa que o projeto está bom em custo e bom em prazo. Existem outras fórmulas, que são fórmulas estimativas, que são importantes para calcular uma ilustração que eu vou fazer na sequência, mas elas não vão ser foco do nosso exemplo aqui. Mas elas podem ser usadas com os dados que nós obtemos exatamente por aqui. Não há problema nenhum. Então esse é o exemplo das estimativas
inclui-se nessa análise essa linha amarela aqui, que é pelo cálculo das estimativas. Então, o que nós temos? Se nós continuarmos calculando e projetando o projeto, essa estimativa ela pode nos dar esse exemplo. Se nós calcularmos os 2 pontos na sua forma vertical, nós temos o que nós chamamos de variação VNT, ou variação do término. O que significa isso? Você consegue ter uma estimativa de se os gastos esperados estão acima ou abaixo dos gastos planejados ou orçados. E esse outro exemplo aqui, quando você calcula a mesma linha no ponto, mas não na forma vertical, mas na forma horizontal, nós temos a variação do tempo, que aí você pode estimar se o projeto está acelerado ou se ele está atrasado. Então, só essa ilustração, eu não vou usar esse exemplo, existem outros materiais que vocês podem consultar, estou dando essa ilustração, e é uma ilustração importante. Mas vamos... Muito bem, então vamos para a aplicação. A gente não vai usar as estimativas, a gente vai usar só as fórmulas principais, que são essas daqui, tá certo? Eu já tenho o valor planejado, o valor agregado e o custo real das 6 atividades da nova planta da indústria ABC. Então, por exemplo, se usarmos a atividade A, nós temos o valor de 50 mil para a atividade A, só que o que foi agregado até o momento da medição foi 40 mil, e o custo real apontado foi 41 mil. Com esses dados, a gente consegue calcular todos esses outros indicadores. Eu estou disponibilizando na seção dessa aula essa planilha que é exatamente esse exemplo ilustrativo que vocês podem mexer, brincar e fazer as estimativas dessa atividade, tá certo? Então, na sequência, eu estou mostrando para vocês a planilha com as 6 atividades dessa nova planta. Aqui estão os valores em verde, os valores já estabelecidos. Aqui estão a duração de meses, não sei se vocês lembram, lá da PERT CPM. E aqui nós temos, então, o orçamento no término do projeto. Ele, nesse caso, ele vai ser similar ao valor planejado. E com os cálculos das formas, né, os valores acumulados, aqui que eu estou fazendo? Eu vou acumular os valores, tá vendo? Ó, 50 mais 20 vai dar 70 e assim por diante. Aqui 40 mais 15, assim por diante. 41 mais 12, assim por diante. Com isso, eu consigo calcular as variações. E vocês, só para recapitular as variações, nós temos aqui as variações negativas, significa no termo de prazo que está mais demorada, e no termo de custo é que está mais custoso. E aqui os principais indicadores, o IDP, o Índice de Desempenho em Prazo, e o IDC, o Índice de Desempenho em Custo. Tudo que está em vermelho significa que está sendo ruim, ou seja, se for prazo, está demorado, se for custo, está oneroso. E o que está em azul significa as atividades que estão indo bem, elas estão sendo dentro do prazo, ou são econômicas, estão aceleradas, estão estabelecendo uma sucessão adequada ou até mais veloz em termos de prazo e estão mais econômicas em termos de custo. Mas por que eu deixei aqui marcado a atividade B e a atividade D? Porque a atividade B ela é ruim em prazo, tá vendo? Ela tem um desempenho abaixo de 1 em prazo, mas ela é boa em custo. Então, ou seja, ela é rápida. Não, perdão, ela é demorada, ela é lenta, mas ela é econômica. O que a gente pode fazer? A gente pode gastar um pouco mais para torná-la mais rápida. Assim como a atividade D, ela é lenta, mas é econômica. Então a gente pode medir, com isso a gente pode visualizar rapidamente todas as execuções de uma atividade como com a curva do valor agregado. Esse painel ajuda muito o gerente de projetos a calcular o tempo, seu custo e alinhar, fazer ajustes e alterações no escopo do projeto. Isso é muito importante. Então está aí um exemplo de aplicação, vai estar disponível para vocês a planilha e a sessão com vídeos complementares. Espero que vocês tenham gostado, assistem novamente esse vídeo para poder incorporar esses conceitos, que são conceitos, aí sim, são conceitos fundamentais para a gestão de um projeto. Até lá e até o nosso próximo encontro. Um abraço.